français. Tu vois. Allez-y, autre. 1 minute. Va me tentar francês, hein? Para ver qual é o faia que faz. Mas estás a entender, hein? Quand on coupe tes cheveux, quand on a coupé, you stay there. Just give him. Quand on a coupé les cheveux de Samson, quando cortamos o cabelo de Sansão, il est devenu comme tout autre homme. Tornou homem simplesmente. Comme tous les hommes. Como qualquer pessoa. Mais avec les cheveux, com os cabelos, il était pas comme tout homme. Não era como qualquer homem. À cause de l'onction. Por causa da unção. Unção. L'onction, a unção, c'est l'esprit de Dieu. É o Espírito de Deus. Appelé Christ. Appelé l'esprit de Dieu. Chama o Espírito de Deus. L'onction, a unção, c'est l'esprit de Dieu. É o Espírito de Deus. S'appelle Christ. Que se chama Cristo. Voilà pourquoi la Bible dit. Por isso a Bíblia está a dizer. Dans les derniers jours. Nos últimos tempos. Il y aura des faux Christ. Haverá falso Cristos. Des faux Christ, ça veut dire des faux hommes de Dieu, pas avec l'onction. Isso quer dizer falso homem de Deus que não tem a unção de Deus. Il dit qu'il est un homme de Dieu. Ele fala que é homem de Deus. Mais il ne peut pas guérir un malade. Mas não vai conseguir curar doente só. Oh, Jésus a dit. Cristo tinha dito. Ce que je fais. O que eu faço. C'est pas moi. Não sou eu. C'est l'esprit du Père. Mas é o Espírito do Pai. Habite à moi. Que habita em mim. Que fait cette œuvre-là. Que faz esta obra. C'était l'esprit du Père. Era o Espírito do Pai. Qui était dans les cheveux de Samson. Que estava no cabelo de Sansão. Qui battait les Philistins. Que estava a bater os filisteus. Ce n'était pas Samson. Não era Sansão. Parce que Samson, porque Sansão, il avait son corps. Havia o seu corpo. Il avait ses mapaquets. Tinha as forças. Ses mapaquets, ses muscles. Tinha os músculos. Il avait ses muscles avec lui. Tinha os músculos com ele. Il avait les structures. Tinha uma estrutura. D'un homme fort. Do homem forte. Mais il avait perdu quelque chose. Mas havia perdido alguma coisa. L'esprit du Père. O Espírito do Pai. Qui est l'onction. Que é a unção. Donc c'est le même esprit. É o mesmo Espírito. Que Adam avait. Que Adão tinha. Dans les jardins. No jardim do Éden. Qu'il avait perdu. Ele tinha perdido. Et Jésus est venu. Jesus tinha vindo. Pour restaurer. Para restaurar. L'esprit du Père. O Espírito do Pai. En toi. Em ti. Il a dit celui qui croit en moi. Aquele que crê em mim. Ces jours-là. Aquele dia. Il sera. Elle va saber. Ele vai saber. Toi tu parles français. Si aquele que acredita em mim. Celui qui croit en moi. Naqueles dias. Dans ces jours-là. Ele saberá. Il saura. Que eu estou em Deus. Que je suis en Dieu. Deus está em mim. Et Dieu est en moi. E ele está em mim. Et lui aussi est en moi. Quer dizer, trois pessoas de Deus. La personne de Dieu, Jesus Cristo, e o Espírito Santo dentro de corpo de quem está acreditando. Celui qui croit. Quer dizer, quem acredita, celui qui croit, e recebe Jesus, il reçoit Jésus, recebe a restauração do Espírito do Pai. L'adoration de l'Esprit de Dieu. E quando aquele Espírito vem em ti, lorsque l'Esprit de Dieu entre en lui, tu pode dar ordem até o vento vai parar. Tu peux donner l'ordre au vent et le vent va s'arrêter. Jesus levantou do barco. Jésus a levé dans le Ele estendeu a mão. Il a pris sa main. Ele a dit, faça calma. Il a dit que le vent se calme. E houve calma. Et la tempête se calma. E as pessoas começaram a perguntar. Je me demande. Que tipo de homem é este homem? Que type de personne est Jésus? Até o vento lhe para. Même la tempête l'obéit. Ele disse, aquele que crê em mim. Celui qui croit en moi. Aquele que acredita em mim. Celui qui croit en moi. Fará também. Fera aussi. Estas obras. Ces œuvres que je fais. Porque naqueles dias. Parce que dans ces jours-là. Ele saberá. Il saura. Que eu Jesus. Que moi Jésus não estava sozinho. Je n'étais pas seul. O Pai estava em mim. Le Père était en moi. E eu estava no Pai. Moi j'étais dans le Père. Mas naquele dia. Dans ces jours-là. Eu e o Pai. Moi et le Père. Viremos em ti. Seront en toi. Por isso o que você vai fazer. Voilà pourquoi c'est que toi tu feras. Já não vai ser você. Si c'est le pas toi. Vai ser o Pai a fazer. Ça sera le Père à faire avec toi. Significa dizer. Cela veut dire.
depois do dia 27, après le jour 27, vai receber o óleo tu fresco, recevras l'huile fraîche. que vai ser a restauração do Ça Espírito sera do la Pai restauration de l'Esprit du Père no seu corpo. dans ton corps. Tudo que vai dar ordem Tout ce que tu donneras l'ordre vai acontecer esse va ano. arriver cette année. Se acredita, quero ouvir tremenda barulho como amém. Dá uma linda salva, bem forte para o Senhor. Acclame-toi fort par Jésus. E aqui nós falamos, Ici, nous avons dit, é a grande dia da consagração. c'est le grand journée de consécration. Vai ser igual a esse dia aqui. Ça sera également comme aujourd'hui. Grande dia da concentração, da restauração. Un grand jour de concentration. Se perdeste a unção de ser empresário por causa da Covid, Si tu avais perdu l'onction d'être un se impreneur, perdeste a velocidade de riqueza por causa da Covid, tu avais perdu la vitesse de la richesse avec le se Covid. perdeste vontade de viver por causa da Covid, Tu vas rentrer de vivre après le Covid. depois do dia 27 vai ser completamente restaurado. Après le 27, tu seras complètement restauré. Se acredita, quero ouvir tremenda barulho tu como crois, aleluia. Crie Amen. Agora, no dia 31, Le 31, nós vos demos óleo. nous donnerons l'huile. Vos demos óleo para você poder guardar dentro de casa, não utilizar. Vous aviez reçu le 31, une huile qu'il fallait garder dans ta maison pour ne pas utiliser. Vocês receberam isso? Este óleo não é para utilizar, Cette huile, ce n'est pas pour utiliser. é para guardar em casa. C'est pour garder dans la maison. Mas o óleo que vamos te dar no domingo L'huile qu'on te donnera le dimanche, é para comandar sobrenatural. ça sera pour commander les surnaturels. Escuta, Écoute, l'onction veut dire on sent qu'elle disait, Christ à moi, Christ mi, Christ à moi. Christ mi, Christ veut dire l'onction. Christ signifie qu'elle disait Parce on que sent. Christ, ce n'est pas le prénom de Jésus. Hein? Pour que Christ não é o nome de Jesus. Non. Jésus é Jésus de Nazaré. Hein? Jesus Cristo é Cristo de Nazaré. Não, não fala Jesus Cristo. Jésus, Jésus. Jesus, Jésus é Jésus, fils de Maria ele é filho de Maria et Dieu. e de Deus, Et avec son padraste Joseph. com seu padrasto José. Donc Jésus de Nazaré. Jesus Nazaré. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, est-ce que dans Nazaré peut-il venir une Por isso, bonne chose? alguém disse, será que na Nazaré terá algo de bom? On le connaissait de Nazaré. Conhecia que ele era um nazareno. On ne l'a jamais appelé Jésus-Christ. Nunca lhe chamaram Jesus Cristo. Le nom Christ, O nome Cristo ce n'est pas le nom de Jésus. não é o nome de Jesus. Donc voilà, Paul dit, Parle- Christ à moi, Cristo em mim. Christ à moi, Cristo em mim, l'espérance a de esperança gloire. da glória. De gloire. Da glória. Donc Christ, Cristo en toi, em ti. tu commandes le surnaturel. Vais comandar o sobrenatural. Donc à partir des 27 de A partir do dia 27 de fevereiro, tu vas être transformé en un autre homme. vai se transformar em uma outra pessoa. You're going to change into another man. Vais transformar em outro homem. When God prayed for David, Quando Deus orou para Davi, got the anointing. ele recebeu a unção. David was a small boy. Davi era um pequeno. Small boy. Era pequeno. He never went to the army. Ele não foi. He never went to the army. David nunca foi no exército para treinar para ser militar. He never went to the army. Ele nunca foi treinar jiu-jitsu, karatê ou self-defesa. Nunca. Mas com unção na vida do David, But in the anointing, the life of David, defendeu-se perante o leão. he defended himself in front of a lion. Eu não sei se eu estou a falar muito bem para I alguém don't nesta even manhã. speaking to someone today. David David nunca foi na recruta never went to the army para ser militar, to be a para ser military, polícia. to be a police. Nunca aprendeu a arte marciais. He never got something Mas of quando a unção military. veio na cabeça dele, But when the anointing came into his leão head, apareceu à frente dele. the lion appeared into his front, Acabou com o leão, arrancou, partiu a boca do leão. and he finished with the lion. Quando a unção vem na tua vida, When the anointing comes into your você life, faz o incrível. you do things that is Eu incredible. estou a